E quando nós falamos sobre a honra, o contrário da honra é a desonra. E é interessante porque a desonra é algo sutil nas nossas vidas. Às vezes nós estamos desonrando a Deus, desonrando ao cônjuge, desonrando a liderança, desonrando aos pais, desonrando aos irmãos, desonrando ao marido, à esposa. E a desonra às vezes parece ser algo sutil, e a gente acostuma a praticar uma vida de desonra, uma vida onde eu não honro ninguém. E é interessante, a consequência de uma vida de desonra é que você nunca consegue desfrutar do galardão completo de Deus. E nós estamos numa geração de desonra. Pode ver, a nossa geração, esses dias eu estava avaliando em casa, eu fui tentar assistir um programa de TV, não consegui. Eu fui tentar assistir, não consegui, a Chloe não deixou. E aí no final eu acabei cedendo. Eu falei, já que ela não quer, então a gente não vai assistir. Mas é interessante que depois eu fiquei pensando, na minha casa, irmãos, a minha mãe, ela veio de uma família bem tradicional. Minha mãe, quando ela era criança, ela não teve condição, os pais dela não tiveram condição de criar ela. E os pais dela foram trabalhar em uma fazenda. E nessa fazenda tinha ali uma senhora, e ela falou para a mãe da minha mãe, deixa eu adotar sua filha. Minha mãe passou a trabalhar, naquele sistema bem antigo de novela. Ela trabalhava, morava junto nessa casa, com 8 anos ela foi ser empregada doméstica lá, mas essa senhora adotou ela como filha. E essa senhora era uma senhora de muitas posses. E minha mãe cresceu vendo alguns princípios muito importantes sobre honra, princípios que a geração passada praticou. E é interessante que eu vejo que na geração da minha mãe, como nós fomos criados, nós já começamos a praticar alguns princípios de honra, mas que foram se perdendo. Mas eu lembro, e até hoje é assim, todos os domingos é inegociável, nós almoçamos juntos. Mamãe faz a janta ali, e ai de nós se não aparecer para janta, irmãos. É terceira guerra mundial. Às vezes algum irmão fala, pastor, vamos jantar comigo. É engraçado porque ninguém me convida para mais nada, só a janta do domingo, só porque eu não posso. Hoje um irmão falou para mim, pastor, quero te levar no Baby Beef para te pagar um petit gâteau. Eu falei, uau. Eu acho que ele sabia que eu não podia. E aí a gente se reúne, e até hoje, o André entrou na minha família, ele viu, ninguém toca na comida até meu pai chegar. Tem a mesa dele, a cadeira dele, a mesa também, que é na casa dele, então tudo é dele. Mas tem a cadeira dele, ele senta, e ninguém toca na comida até que meu pai começa a servir. E lá em casa sempre foi assim. Nunca nós sentamos na mesa e sentamos se meu pai estivesse em casa. E ainda hoje, se meu pai sair, nós temos que esperar. E às vezes nós esperamos bons minutos até que ele chegue. Ele ora pela refeição. E existe uma hierarquia lá em casa. Começa pelos chefes de família, que agora a gente cresceu, então começa pelos chefes de família. E a gente vai pegando. Para quê? Para que ninguém pode mexer na comida antes da gente. Então nós começa por ele para pegar a melhor parte do frango, a melhor parte da carne, a melhor parte da comida, e por consequência nós vamos nos servindo. E aí quando eu fui tentar trocar de canal lá em casa, eu não consegui trocar de canal, porque minha filha não deixou. A nossa geração está tão invertida, que agora os pais são obrigados a submeter os filhos. E aqui eu não estou te dizendo daquela coisa opressiva, talvez você tenha visto numa geração passada, de ser severo demais, não. Eu estou te dizendo de princípios simples, princípio de correção, na geração passada, não precisa de ir muito longe. Alguns irmãos estão aqui, desfrutaram disso. Adulto estava conversando, criança ficava na dela. Hoje, quase que a gente tem que ir para o quarto de brinquedo para as crianças ficarem na sala, se elas determinarem. E você percebe que valores vão sendo invertidos. E desde o início da vida, desde criança, existe um sistema de desonra. E aí, o que acontece? Alguém não honra os pais, e essa pessoa então não honra pai e mãe. E aí é uma consequência. As coisas vão evoluindo na vida. Ela vai para a escola. Você vê como a desonra ela é valorizada? Se você lembra da sua época de colégio, e para quem estuda ainda, legal é responder a professora. O bonito é você ser aquele aluno que retruca. E aí vai para o colégio, qual que é a consequência? Agora eu desonro meu professor. Então eu desonrei os meus pais em casa,
É interessante que a maioria das pessoas saíram das suas casas debaixo de desonra. E aí elas carregam uma sentença maldita, porque saíram das suas casas debaixo de uma palavra contrária. Quantas pessoas se casaram contra a vontade dos pais? Quantas pessoas saíram das suas casas debaixo de maldição, gravidez e tantos outros motivos de desonra, como motivo de vergonha na família? E você fala, pastor, não, isso é normal. Não, isso não é normal. Isso se torna uma cadeia de desonra. E aí, por consequência, porque existe um propósito de Deus, tudo que Deus faz é com base na honra. E aí, por consequência, a pessoa entra na escola, aí ela caminha em desonra. Aí ela vai para o mercado de trabalho, já que ela desonrou os pais, agora ela desonrou os professores. Qual que é a tendência dela no mercado de trabalho? Ela vai desonrar o chefe. E a desonra ao chefe, obviamente, o chefe te paga, meu irmão. Né? Pai e mãe você responde, mulher você briga, mas chefe não. Vê lá, você não é bobo, né? Chefe, mas como que é a desonra do chefe? Esses dias eu estava vendo um empresário, ele tem 80 funcionários. E esse empresário, ele chegava todo dia na empresa e via os funcionários dele trazendo marmita. E ele se incomodou com aquilo, falou, o pessoal traz marmita todo dia, eu podia melhorar isso aqui para eles. O que o camarada fez? Investiu uma fortuna, comprou um galpão anexo, montou lá um local de refeição. E aí, agora ele servia de graça a refeição para os funcionários. E um belo dia ele chega no refeitório, e ele chegou lá de canto, ele ouviu 2 funcionários de canto conversando. Rapaz, esse patrão, que comida ruim, hein? Esse cara é pão duro, hein, meu? Não é nem para pôr uma comida que presta. Cara mesquinho. Sabe o que esse patrão fez? No outro dia, reuniu a empresa e falou, a partir de hoje não tem mais almoço. Ele falou, eu estava ali querendo valorizar os funcionários, estava ali querendo dar do melhor que a empresa tinha para os funcionários, não coloquei nenhum adicional, não tirei nenhum benefício, e qual que foi a consequência? Desonra. E aí nós vemos as pessoas nos lugares, que o patrão ninguém fala lá, mas um ambiente de desonra. E aí essa consequência ela vai crescente. Aí a gente casa, aí chega dentro do casamento, o que acontece? Ambiente de desonra. Agora eu não honro a minha esposa não me honra. E aí todo o ambiente que é marcado pela desonra, ele é marcado por uma maldição. Aí as coisas vão evoluindo, aí eu me converto, aí eu aceitei Jesus, aí eu entro dentro da vida da igreja. Qual que é a consequência? Eu já venho marcado por um caminho de desonra. Aí a tendência é que todo lugar que eu chego, eu tenho a tendência de caminhar debaixo da desonra. Então, quando nós falamos do padrão de Deus, e no padrão do mundo, irmãos, é feio honrar. Pega uma maçã na segunda-feira, leva uma maçã para o seu chefe, você vai ver como seus amigos de trabalho vão te tratar. Chega lá e fala, chefe, trouxe para você, está aqui, o café da manhã para você. A honra parece ser algo feio. No mundo de hoje, quem honra parece ser bajulador. O pastor Gustavo estava falando aqui que tem um irmão que traz todo domingo água para ele, água com limão, né? Esse irmão traz. Eu espero que no nosso meio, e quando nós falamos do nosso meio, a honra precisa ser algo valorizado. Pega a esposa que honra o marido, deixa ela contar isso numa roda de mulher mundana, o que vão dizer para ela? Ela fala, eu faço a melhor comida para o meu marido, eu faço tudo de melhor para ele, olha, eu me submeto ao que ele fala. Eu já fui pregar em casamento, uma vez eu fui pregar no casamento, quando eu estava falando de honra, eu estava ministrando sobre honra, uma senhora balançou a cabeça e falou, só besteira, começou a resmungar e saiu, que ela não estava concordando quando eu disse que a mulher precisava ser submissa ao marido. A pregação de submissão é a pregação de honra. Qualquer mulher vai falar hoje sobre submissão numa roda, entra no salão de cabeleireiro e vai falar sobre submissão. A honra, o perdão, a disposição é loucura. Você perdoar e honrar é loucura. Vai dizer o marido que ele foi traído, mas que ele quis honrar a família dele e que ele perdoou a esposa. Deixa ele contar na roda do trabalho, o que vai virar? Ele vai virar piada, vai virar chacota, porque toda atitude de honra, ela é desvalorizada, naturalmente falando. Você sabe, um dos padrões bíblicos é honrar o Senhor com as suas finanças.
Chega para o seu amigo de trabalho, que não é cristão, fala para ele: ó, camarada, todo primeiro domingo do mês, eu pego 10% do meu rendimento, eu caso mais uma oferta gostosa e eu levo na minha igreja, para honrar o Senhor. O que ele vai dizer para você? Ah, cara, você é bobo, hein? Você viaja, hein? Por quê? Porque a desonra é o padrão do mundo, mas a honra é o padrão dos filhos de Deus. Porque a desonra atrai maldição, mas a honra atrai o favor e a benevolência de Deus. E aí, quando nós falamos sobre o padrão da honra, a Bíblia diz lá em Provérbios, abra a sua Bíblia lá em Provérbios, olha o que a Bíblia diz sobre a honra. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 17. Provérbios, capítulo 17. No verso 13. Provérbios 17, 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Diga assim comigo: aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. É interessante porque quando nós falamos sobre honra, as primeiras pessoas que deveriam ser o alvo da nossa honra, normalmente elas são o alvo da nossa desonra. Esses dias eu vi alguém ministrando, e a pessoa estava falando sobre casamento, e ele estava dizendo: é impressionante, porque os nossos casamentos são destruídos. Se você tratasse a sua esposa como você trata o cobrador de ônibus, talvez seu casamento teria mais chance de dar certo do que é. Porque na rua você engole um camelo, mas em casa secou o mosquito. E aí a Bíblia está dizendo aqui: olha, aquele que paga o bem com o mal. E é interessante, porque quando nós falamos sobre a honra, a primeira coisa, a honra precisa ser um padrão de vida exercido por aqueles que são próximos. Você precisa ter um padrão de honra para aqueles que são próximos. E aí eu te pergunto: é mais fácil você honrar quem está próximo ou quem está distante? Já viu aquela coisa que a grama do vizinho é mais bonita? A gente tem a tendência de sem valorizar o outro, o distante. Vamos ser sinceros, é mais fácil você valorizar o líder que te lidera ou um líder distante? O líder distante. É mais fácil você valorizar o que a sua esposa faz. Você sabe, muitos casamentos são marcados pela desonra, pela comparação. É mais fácil você valorizar o seu marido, que você dorme com ele, está com ele todo dia, acorda com ele, ou você valorizar um outro marido, colocar um outro marido como padrão. E aí a Bíblia está dizendo: aquele que paga o bem com o mal. O que é pagar o bem com o mal? É interessante porque nós temos uma dificuldade de honrar aqueles que estão próximos. Sabe por quê? Porque quem vive um estilo de vida de desonra, ele sempre acha que os outros são obrigados a fazer para ele. E é interessante, eu te digo, você que é esposa, seu marido não é obrigado a trabalhar e trazer comida para dentro da sua casa. Na prática ele não é obrigado. Ele não é obrigado a colocar gasolina e te deixar andar de carro. Mas eu te pergunto, normalmente uma esposa valoriza a comida que tem dentro de casa? Você acha que ela honra o marido porque tem comida dentro de casa? Não honra. Ela acha que é mais que uma obrigação do marido. E aí o princípio de desonra começa a se desencadear. O marido, a esposa não é obrigada a fazer comida para ele, ela não é obrigada a cuidar dos filhos. Mas quando nós temos proximidade, nós temos a tendência, no estilo de vida de desonra, nós temos a tendência de achar que as pessoas são obrigadas a fazer para nós. E aí é interessante porque se você aprender a honrar pequenas atitudes, você vai ver que a sua vida vai ter uma mudança poderosa. Se você aprender a honrar pequenas atitudes, e essas pequenas atitudes, sabe por quê? Se você conseguir honrar a pessoa que está próxima a você, você vai conseguir honrar qualquer um. Você pega um camarada que consegue honrar a esposa, ele consegue honrar qualquer um. Esses dias eu estava ouvindo o comentário de alguém, o camarada casou, a esposa dele não sabia cozinhar. Você sabe, na era moderna, as mulheres, elas não querem aprender a cozinhar para casar. Mas essa aí, ela era uma mulher de boa condição, sempre teve empregada a vida inteira. Quando ela casou, ela falou: vou fazer um curso culinário. Foi fazer o curso culinário escondido.
E aí, o primeiro prato que ela foi fazer para o marido foi fazer uma torta. As irmãs são mais experientes, sabe? Torta não é o primeiro prato que normalmente a gente deve fazer, não. Começa por uma coisa mais simples. Ela começou com uma torta. E aí, o camarada, crente, o cidadão, história verídica que eu estou falando. Só não vou dar nomes aqui que pode ficar complicado. Ele estava numa reunião e conversando com o amigo, a esposa veio chegando e ele não viu que ela veio chegando. Falou: rapaz, se quiser passar fome, vai lá em casa, hein, que a minha esposa fez uma torta que só Jesus na causa. Eu te pergunto, você acha que ele animou ou desanimou a esposa dele? Agora eu te pergunto, ela é obrigada a fazer torta para ele? Não é. Mas esse padrão de desonra, ele te faz exigir dos outros. Isso é pagar o bem que te fazem com o mal. A esposa faz o bem, mas qual que é o retorno? É o mal. E aí a gente começa a desenvolver relacionamentos assim, na base sempre da cobrança e nunca da honra. Esses dias eu fui num restaurante, eu estava em Santos de férias, eu fui num restaurante. Eu entrei no restaurante, eu fui maravilhosamente bem atendido. Eu fiquei constrangido com o atendimento. E um rapazinho, ele tinha um sotaque, devia ser do norte, e assim, numa pizzaria, ele veio servir, mas com tanta disposição. E aí, quando acabou, eu falei: eu vou honrar esse camarada, ele me honrou aqui, vou dar uma boa gorjeta para ele. Quando acabou, eu chamei ele, falei: você pode vir aqui? Aí dei R$20 de gorjeta para ele. Ele ficou todo alegre: não precisava, tal. Aí no outro dia, mas sabe por quê? O garçom te atende, você acha que ele é obrigado a te atender, e vai ele demorar para você ver, porque nós temos um estilo de vida de desonra. A gente exige dos outros e a gente tem a tendência de pagar o bem que nos fazem com o mal. Aí no outro dia eu fui, e aí eu te falo, a sociedade não está acostumada a honrar. Todos os lugares que eu vou tem a tendência de dar gorjeta, mas a sociedade não está acostumada a honrar. Hoje a gente foi na padaria, chegou lá, terminamos de almoçar, o camarada chegou e falou: vocês vão querer um cafezinho? Eu já tinha pagado a conta. Eu levantei antes, paguei a conta. E aí eu falei: mas a gente já pagou a conta, vai ter que abrir uma nova comanda. Ele falou: não, o café é cortesia da casa. Eu não sei se é cortesia de fato, ou se ele arrumou uma cortesia na hora, mas eu calculei, a gente estava em 7. Quanto que a gente ia pagar de café aqui? Pelo menos R$7. Eu falei: vamos dar para ele pelo menos R$10, que é o valor do café. Ficou todo alegre. E por quê? Porque no mundo a gente tem a tendência. Aí nessa pizzaria eu voltei no outro dia. Aí eu fui atendido melhor ainda. Eu falei: que lugar é esse? Aí sabe o que eu fiz? Eu fui pagar a conta no caixa, olhei no olho da menina e falei: faz um favor para mim. Ela: o quê? Chama o gerente aqui. A menina olhou assim para minha cara: só um minutinho, senhor. Aí chamou o gerente. Eu te falo, alguém chama o gerente para honrar? Você já chamou para honrar? Mas eu te pergunto, se te atender mal, você já chamou para reclamar? No mundo, a fama é de histerismo, é fazer barraco. As pessoas gostam disso. E aí nós, como cristãos, absorvemos essa cultura maligna, maldita. Aí eu chamei o gerente, peguei na mão dele, aí estava perto da equipe dele. Eu falei: parabéns, parabéns. É difícil ver a equipe como a sua. Parabéns, que lugar fantástico. Me senti muito bem recebido. Falei para ele: eu sei que não é fácil gerir uma equipe, certamente você é um ótimo gestor, mas as pessoas trabalham com você, vocês estão de parabéns. Fomos maravilhosamente bem atendidos aqui. Aqui é um lugar muito agradável. Ele ficou todo desconcertado: não, senhor, tal. Sabe por quê? A desonra é tão antiquado no sistema mundano que é esquisito. Você honra o cara, ele fica sem saber o que fazer, ele fica meio perdido. Então, quando nós falamos da honra, nós precisamos tomar cuidado para não pagar o bem que nos tem feito com o mal. Nós temos essa tendência, e essa é uma tendência, é um princípio de desonra: pagar o bem com o mal. E aí, antes, há umas 4 semanas atrás, Deus falou para mim: vocês vão compartilhar um pouco sobre honra. Eu falei: eu quero começar a honrar minha esposa, pagar o bem que ela tem me feito com bem. Eu chego em casa, a mulher tem me servido, não precisava, tem me suportado, não precisava, ela faz do melhor dela, não precisava. Eu preciso de pagar o bem com bem. Eu preciso de pagar o bem que os irmãos me fazem com bem. Eu preciso pagar o bem que o meu líder me faz com bem. Eu preciso pagar o bem que os meus amigos me fazem com bem. Sabe por quê? Porque aquele que paga o bem com o mal nunca sairá da sua
casa. E aí eu volto à pergunta do início: você tem recebido a bênção completa? Você tem recebido a bênção completa nessa igreja? Pastor, como eu faço para receber a bênção completa nessa igreja? Você precisa de honrar. Você tem recebido a bênção completa no seu casamento? Você tem recebido a bênção completa dentro da sua empresa? Você tem recebido a bênção completa nos seus negócios? E talvez a gente tenha muita tendência disso, de dizer: não, pastor, mas meu marido merece honra. Se você conhecesse esse homem, se você conhecesse, pastor, você ia ver, não tem jeito. Vamos querer te falar, todo mundo tem características boas. O pastor Eibe conta que o pai dele tinha tendência de não falar mal de ninguém. O pai dele honrava todo mundo. Era um homem que não falava absolutamente mal de ninguém, não desvalorizava ninguém, só falava bem. E aí o Eibe, camarada muito brincalhão, ele falou: vou pegar meu pai. E aí um dia eles sentaram para comer. Ele falou: pai, quero te fazer uma pergunta. Fala, filho, o que o senhor acha do diabo? Que ele falou para os irmãos: agora você vai ver, papai vai me meter a língua no diabo. O que o senhor acha do diabo? O pai dele parou, pensou, falou: filho, sujeitinho perseverante esse, hein? Agora tem irmão que você não precisa de perguntar do diabo não. Você fala: o que você acha do seu patrão? O que você acha do seu líder? O camarada, ele encontrou até uma característica positiva no diabo. Vai ter irmão que não acha na esposa. E aí, fala: pastor, meu marido não tem que elogiar. Tem, irmã. Elogia pelo menos o bom gosto dele. Fala: homem de bom gosto demais esse aqui. Mas vai ter bom gosto assim para lá, rapaz. Se não tiver nada para elogiar, pelo menos eu falo para esse aqui, esse tem gosto bom, pode confiar no gosto dele. Pelo menos isso. Mas nós temos a tendência o quê? De viver uma vida de desonra. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia, o padrão da eternidade é o padrão da honra. Se você quer ter uma vida próspera e abundante, você precisa honrar. O padrão da eternidade é o padrão da honra. Aliás, o primeiro pecado que aconteceu foi desonra. Lúcifer, talvez você fala: pastor, foi rebelião. Mas é interessante que toda rebelião nasce na desonra. Lúcifer começou a olhar para Deus e falar: não. O camarada, aí você fala para mim: desonra tem a ver com o coração, não com quem deva ser honrado. Tem irmã que, se fosse casada com Deus, ela ia encontrar motivo para falar mal de Deus e para desonrar Deus. Lúcifer olha para Deus e ele consegue desonrar Deus. É interessante, porque Lúcifer é afastado da presença, ele deixa de desfrutar do galardão por causa da desonra. O grito da honra é a disposição de submissão. Sabe por que nós temos dificuldade de nos honrar? De honrar uns aos outros? Melhor dizendo, porque a honra é dizer que eu sou menor. Quando eu honro alguém, eu estou dizendo: eu sou menor que esse irmão. Quando eu reconheço alguém, eu estou dizendo: eu sou menor. Aí seja sincero, lá na vida do casamento, é difícil ou não é dar o braço a torcer? Quando eu honro, eu estou falando: eu sou menor que a minha esposa. Quando eu honro, eu estou dizendo: eu sou menor que o meu patrão. Quando eu honro, eu estou dizendo: eu sou menor que o irmão que está me exortando. Quando eu honro, eu estou dizendo: eu sou menor que o meu líder. Quando eu honro, eu estou dizendo: eu sou menor. Eu me submeto, eu sou menor. A honra é essa disposição de se colocar como menor. Quando nós desonramos alguém, nós estamos falando mais de nós do que da própria pessoa. E aí você fala: pastor, mas eu honro a Deus. É interessante porque na Bíblia há um princípio. Na Bíblia você não consegue amar a Deus sem que você ame o seu irmão. Na Bíblia você não consegue ser generoso com Deus sem que você seja generoso com o seu irmão. Na Bíblia você não consegue ser perdoador se você não liberar perdão para o seu irmão. E na Bíblia você também não consegue praticar o princípio de honra. Na vida você não consegue praticar o princípio de honra com Deus se você não honra o seu irmão. E aí você diz: não, pastor, eu honro. Então, se você honra a Deus, honre ao seu próximo. Se eu não honro ao meu irmão que eu vejo,
eu também não amo a Deus que eu não vejo. Se eu não honro ao meu irmão que eu vejo, eu também não honro ao meu Deus que eu não vejo. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, abre a sua Bíblia. Diga aleluia. Nós vamos ser um povo da honra. Quantos creem? Diga aleluia. Romanos capítulo 13, verso 7, olha o que a Bíblia diz. Pagai a todos, Romanos 13, 7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A Bíblia está dizendo, olha, dê a todos o que lhe é devido. Pergunta aí, irmão, estou te devendo alguma coisa? Pergunta para o seu irmão, estou te devendo alguma coisa? Olha aqui para mim, vou te dizer algo. Se existe algo que nós sempre estamos em dívida uns com os outros, é amor e honra. É amor. Fala para o irmão, irmão, você está me devendo amor. Fala para ele, você está me devendo amor, pode me pagar. Agora é interessante porque eu preciso ter um estilo de vida, saber que eu estou em dívida com os meus irmãos. Há uma dívida de honra para com os meus irmãos. E Jesus, Ele fez o padrão inverso de todo mundo. Jesus, na última ceia, Jesus era o líder maioral, o maior líder que já passou pela terra. Mas Jesus, Ele era um cara tão normal, mas tão normal. Isso mostrava a disposição de Jesus de honrar. Jesus honrava. Jesus valorizou atitudes pequenas de pessoas. Jesus valorizou aquela viúva dando as moedinhas. Jesus valorizou Zaqueu subir na árvore. Jesus tinha disposição de honrar. E aí sabe o que Jesus faz na última ceia? Irmãos, quando um líder vai lavar os pés do liderado, quando um líder como Jesus, sabe o que Jesus faz? Jesus reúne os discípulos, Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus estava dizendo, eu sou menor que vocês. Jesus ali, ele estava se colocando numa posição de escravo, numa disposição de completa honra. Jesus abre mão da glória e vem viver como homem, na disposição de completa honra. E aí lá em Mateus, no capítulo 10, volta um pouquinho, Mateus capítulo 10, a Bíblia diz sobre quem nós devemos honrar. Mateus capítulo 10, verso 40. Olha o que a Bíblia diz. A quem nós devemos honrar? Mateus capítulo 10, verso 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se você quer receber o galardão, você precisa honrar 3 níveis de pessoas. Você precisa honrar o profeta na qualidade de profeta. Você precisa honrar o justo na qualidade de justo. E você precisa honrar o pequenino na qualidade de pequenino. A Bíblia está dizendo então, para que você desfrute desse galardão, você precisa, para que você receba o galardão completo. Quantos querem o galardão completo? Diga aleluia. Se você quer o galardão completo, então você precisa de honrar esses 3 níveis de pessoas. O profeta, diga profeta, justo e pequenino. Esses 3 níveis de pessoas. Tudo que nós vemos então que Jesus dá é através da honra. Ele disse, olha, quem recebe um profeta, quem recebe um justo e quem recebe um pequenino, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então quando nós falamos de receber galardão, entenda aqui, quando eu falo de galardão, não estou falando só do grande dia, eu estou falando do galardão do tempo presente. Eu estou te falando da recompensa no tempo presente. Quando você recebe o profeta, o justo e o pequenino, então você recebe um galardão abundante.
Então quando nós olhamos, primeiro, quem recebe o profeta na qualidade de profeta. Quem é o profeta, pastor? É aquele que está acima de nós. O profeta é aquela figura de autoridade que foi colocada acima de nós. O profeta simboliza o patrão, o chefe. O profeta simboliza o líder, o pastor. O profeta simboliza aquele que em alguma atividade Deus permitiu que nos liderasse. Aquele que Deus permitiu que fosse aquele que encabeça, que dá direção. No caso das mulheres, o profeta é o marido. E é interessante porque a Bíblia diz: quem recebe o profeta na qualidade de profeta receberá galardão. O princípio da honra, a base de aprender a honrar, começa no reconhecimento das autoridades de Deus na sua vida. Mas o princípio da desonra começa na destruição das autoridades de Deus na sua vida. É interessante porque que o diabo começa trabalhando para que você desonre pai e mãe. E se fosse tão fácil honrar pai e mãe, não seria um dos mandamentos: honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Você concorda comigo? Se fosse tão simples, mas ali é um princípio espiritual. O pai e mãe ali é um princípio espiritual. Você já viu um filho que não honra pai, que honra os irmãos? Não tem. Se o camarada não honra o chefe, ele não vai honrar as pessoas que estão no nível dele, e nem as pessoas que são subordinadas a ele. Quando nós falamos de uma igreja, alguém que não honra o líder, alguém que não honra o pastor, você acha que ele vai honrar os irmãos? Você acha que ele vai honrar alguém que aparentemente é menor que ele? Não vai. Por isso o princípio de começar a aprender o princípio da honra, o princípio da honra é desenvolvido começando honrando o ungido de Deus. E é interessante, você nunca vai ter o que você critica. Nós vivemos um período de desonra, irmãos. Eu não abro a boca para desonrar ninguém. Às vezes alguém vem falar de uma igreja para mim, de um modelo, eu acho assim um absurdo. Eu tenho um amigo que ele fica postando umas coisas na internet, já mandei várias vezes: cara, cai na real, se toca. Mas é interessante porque você nunca vai ter aquilo que você desonra. Eu já vi vários pastores falando: esse negócio de igreja grande aí, negócio de crescer igreja, não sei o que. Sabe qual a consequência? Tu tem igreja pequena. Eu já vi vários pastores falando: não, esse negócio de prosperidade, nós podemos não concordar com tudo, mas eu te digo, eu prefiro andar de carro do que de a pé. Quantos também? Diga amém. Eu prefiro ter minha casa própria do que ter que morar de favor. Quantos concordam? Diga amém. E aí quando eu vejo algum irmão pregando isso, eu não desonro a mensagem dele. Talvez eu não me identifique em tudo, mas eu não vou desonrar. E aí a Bíblia diz: olha, a primeira coisa, você precisa de honrar, aprender a honrar aquele que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida. E aí nós temos uma mentira na nossa geração de que todo mundo é igual, pastor. E é interessante porque nós temos pregado que cada crente é um ministro. Não tem ninguém, por um lado isso é verdadeiro, não tem ninguém mais especial que você. Não tem ninguém que tem um superpoder. O pastor é igualzinho você, mas por outro lado, a Bíblia diz: você precisa de receber o ungido do Senhor, na qualidade de ungido do Senhor. Por quê? Porque as pessoas que Deus colocou na sua vida, Deus colocou muitas pessoas como figura de autoridade espiritual sobre a sua vida, e você precisa de aprender a honrá-las. Deus colocou pessoas sobre a sua vida que são figura de autoridade espiritual. Tem pessoas que nunca recebem nada. Por quê? Porque se você trata aqueles que Deus colocou na sua vida, aqueles que devem ser honrados, com desonra, você não recebe galardão. É interessante porque nós vemos algumas histórias na Bíblia, mas Davi é o símbolo disso. Saul era um camarada terrível. Saul era uma praga, ficava endemoniado, terrível. Várias vezes o exército de Davi falou: vamos matar Saul. Davi falou: não posso tocar no ungido do Senhor. Sabe por quê? Porque ele tinha a referência: eu vou honrar aquele que Deus colocou como figura de autoridade na minha vida, ainda que ele não mereça. A honra não tem a ver se ele merece ou não, a honra tem a ver com um princípio. Eu pratico a honra, por isso eu vou honrar. A Bíblia diz que Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul. Sabe o que ele fez? Ele chegou para matar Saul, ele ainda corta uma orla do manto de Saul, mas Davi se vê completamente arrependido, porque ele disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Saul perseguia Davi para matar Davi. Aí Saul suicida. E aí sabe o que acontece? Um camarada chega para Davi correndo
Fala, Davi, você não sabe o que aconteceu. Davi falou o quê? Olha, Saul te perseguia, não era? Era. Saul tentava te matar, não era? Era. Saul estava no trono no seu lugar, não era? Era. Ele disse, sabe de uma coisa? Matei Saul. Sabe o que Davi falou? Mata esse homem. Loucura você fez em tocar no ungido do Senhor. Nem tinha sido ele. Mas sabe por quê? Davi defendia um princípio de honra. Nós precisamos de homens e mulheres que defendem um princípio de honra. Homens e mulheres que defendem um princípio de honra nas suas empresas. Homens e mulheres que defendem um princípio de honra nas suas casas. Sabe por que nós temos famílias, crianças que crescem desonrando o pai, que é a figura dentro da casa que Deus colocou como essa figura sacerdotal? Porque as esposas não honram. E aí quando uma criança vê, minha mãe não honra meu pai, qual que é a tendência? Ela também não vai honrar. Para que honrar? Aí você acha que a honra tem a ver, não, meu marido não é digno de honra, minha esposa não é digna de honra, ô pastor, meu líder, se você conhecer meu líder não é digno de honra. Não, a honra fala muito mais sobre você. Se você colocasse Davi para ser liderado por qualquer pessoa, ele ia ser submisso a qualquer pessoa. Se você colocasse Davi, aliás, eu acho que não existe um líder pior que Saul. Eu não sei você, mas nunca fui numa igreja que o pastor fica endemoniado e o liderado dele tem que expulsar o demônio dele. Era essa a realidade de Davi e Saul. Mas é interessante que se você não aprender a honrar, você não vai ter essa chave espiritual. Se você não aprender a ter uma prática de honra, se você que ainda está dentro da casa dos seus pais não tiver uma prática de honra, você não vai alcançar isso. Se você como esposa, se você como marido não honrar a sua esposa, se você como liderado não honrar o seu líder, você nunca vai desfrutar do galardão completo, conforme nós lemos aqui. Você sempre vai ter um galardão parcial da parte de Deus, ou nenhum galardão. Mas é interessante, fiquei meditando, por que nós resistimos tanto em honrar? Eu quero citar 5 coisas aqui rapidinho. Por que nós resistimos tanto em honrar? Primeiro, porque Deus normalmente nos envia o que precisamos dentro da embalagem que nem sempre gostamos. Eu vou ler para você Marcos capítulo 6, rapidinho. Marcos capítulo 6, verso 1 ao verso 5. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Olha que interessante, Jesus veio numa embalagem que os judeus não queriam honrar. Isso é interessante porque quando nós falamos do princípio da honra, há muitas pessoas naquele grande dia que vão ser reprovadas por Deus, porque Deus vai dizer a elas: você me desonrou. Eu? Vê lá. Ele vai dizer: era para você ter honrado o seu marido como a Jesus. Era para você ter honrado o seu chefe como a Jesus. Aí você fala: meu chefe? Aquele era a embalagem que eu estava me manifestando a você. O meu líder, aquele. Irmãos, os judeus, eles vão ficar perplexos. Você acha que não? Eles disseram: ah, Jesus, isso aí. Ah, Jesus fez um móvel lá em casa. Menino, gente boa. O pai dele fez um móvel, entregou lá, ele lixou a porta, passou 2 semanas lixando. É ele? Deus? Não, Jesus deu uma gorjeta para ele. Jesus lixa bem, rapaz. Jesus é carpinteiro. As irmãs dele aqui, sabe qual é a nossa tendência? Honrar o que, pastor? Esse irmãozinho aqui, pastor, não sabe de nada. Isso aqui é um zero à esquerda. Pastor, isso aqui é todo atrapalhado. O que? Honrar, pastor? Honrar essa igreja? Não, pastor. É ruim demais. Tem um lugar muito melhor. Essa foi a reação. E sabe por que nós tendemos a desonrar? Primeiro, porque nós às vezes não percebemos que a embalagem de Deus é diferente daquilo que nós queremos. E Deus não te dá aquilo que você quer, Deus te dá aquilo que você precisa. Segundo motivo, porque nós não honramos, porque nós pensamos que aquele que Deus colocou na nossa vida não é digno de honra.
E aqui entra algo que eu quero te dizer: você não honra pessoas, você honra a unção. Quando nós falamos do princípio de honra, todas as pessoas que Deus colocou como uma figura de autoridade na sua vida, existe uma unção delegada sobre elas que você precisa de honrar. E é interessante porque quando eu falo de honrar a unção, Eli, irmãos, na Bíblia, o sacerdote Eli, ele é um símbolo de um homem de Deus decadente, que perdeu a sua casa. E aí, às vezes nós olhamos para aqueles que Deus colocou para nós honrarmos, e nós pensamos que eles não é digno de honra. Você fala: pastor, eu vou honrar. Irmãos, eu acho fantástico, eu ouvi testemunho de diversas pessoas que honraram o patrão que não merecia honra e receberam a porção, honraram a esposa que não merecia honra. Você não vai mentir não, mas você vai reconhecer a unção. Deus me deu essa esposa, tem uma unção sobre ela, eu vou honrar, eu vou reconhecer a unção. E é interessante que Ana, ela entra no templo para orar, e ela está tão desesperada, que ela parece embriagada. O sacerdote Eli, ele era tão fora, tão sem discernimento, que ele chega para Ana e fala: mulher, você está embriagada a essa hora? Você imagina alguém orando aqui, irmãos? Eu venho, levanta a pessoa e falo: irmã, está bêbada agora, pelo amor de Deus. Você se sentiria bem? Claro que não. Você ia levantar e ir embora: pastor sem discernimento, estúpido, gente grossa, vou procurar um lugar melhor. Mas sabe, Ana, ela compartilha. Ela fala: olha, eu estou angustiada. Sabe por quê? Porque ela reconheceu, ainda que aquele líder não era digno de ser honrado, ela reconheceu. Sabe o que ele falou para ela? Oh, vai para casa, Deus vai conceder conforme o seu desejo. Ana, ela recebe de alguém, Deus usa ele para liberar Samuel, aquele que não era digno de honra. É interessante. Às vezes Deus vai liberar coisas sobre a sua vida, pessoas que Ele colocou sobre a sua vida, que talvez você olhe e ache que não é digno de honra. É curioso porque às vezes nós vamos ministrar em alguns lugares, quem ministra sabe disso. Fala: não, meus irmãos, sou pastor, mas em determinado lugar parece que o irmão estava mais poderoso, parece que o negócio fluiu mais. Sabe por quê? É muito provável que tinha um espírito de honra ali, para recepcionar ele, para estar ali, ouvindo, atento, coração, disposição. E aí então, Ana recebe um segundo motivo, é porque nós pensamos que aqueles que Deus colocou não é digno de honra. E aí nós nos levantamos. Já viu aquela coisa? A gente acha que pode ter justiça. Não, esse líder aqui não presta, pastor, vou honrar e não presta. Se Ana tivesse essa atitude contra Eli, ela não tinha recebido Samuel. Um terceiro motivo, porque nós desonramos, porque nós imaginamos que não foi Deus quem colocou aquela posição de autoridade na nossa vida. Então, nós temos a tendência a achar isso, mas a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Toda autoridade foi Deus que delegou sobre as nossas vidas. E se Deus delegou toda a autoridade, Ele já sabia. Se Ele delegou toda a autoridade, nós também temos que ter disposição de honrar todas as autoridades. Um quarto motivo porque nós não honramos, porque nós imaginamos que é indigno. Muitos de nós acham que é bobeira honrar. Muitos de nós acham que é bobeira: pastor, vou honrar um líder. E eu te pergunto, tem muitas figuras de liderança na sua vida. Você já honrou os seus líderes? Você já honrou os líderes que Deus colocou na sua vida? Quanto tempo você trabalha na empresa que você trabalha? Você já honrou o líder da sua empresa? Você já honrou o seu encarregado lá? Você já honrou o líder da sua célula? Ou você só retorna o bem que te é feito com o mal? Lá na empresa o seu salário é pago, os benefícios são pagos, a casa que você tem, o carro que você tem, tudo que você comprou, que você come, é fruto de alguém que está te dando essa oportunidade. Você já honrou essa oportunidade? Você já honrou a sua esposa? Você sabe, sua esposa está lá, irmãos, cuidar de criança não é fácil, cuidar de casa não é fácil, mas muitos homens retornam o bem que é feito a eles com desonra. Isso é fácil demais. Tem mulher ainda que faz dupla jornada, essa merece dupla honra. Te digo, você já honrou a sua esposa? Você honra a sua esposa? Você reconhece? Você faz a mulher se sentir honrada? Ou você faz ela se sentir obrigada a tudo?
Você já honrou seu marido? Você já honrou o líder da sua célula? Você já honrou o líder da sua célula? Talvez tantas experiências com Deus, tantas coisas que você recebeu, você não teria recebido se esse irmão não tivesse se disponibilizado a Deus. Você já honrou? Já reconheceu? E honra aqui, honra não é bajulação. Bajulação é você devotar alguém a algo que não é verdadeiro. Honra é reconhecimento. Honra é reconhecer o que é verdadeiro. Você já honrou? Você tem a tendência, porque nós não honramos muitas vezes, porque nós achamos que honrar é indigno, nós achamos que é estúpido, parece que é rasgar seda. É interessante porque se você honrar alguém, vão te chamar de puxa-saco. Quando você honra alguém, a tendência é as pessoas se levantarem contra você. Já viu numa casa, quando você vai honrar o pai, o filho que mais honra o pai, ele é chamado do quê? Puxa-saco do pai, que é privilégio. Essa é a tendência do mundo. Tudo que é feito para honrar é visto como desperdício. Eu acho interessante porque no ministério de Jesus teve um camarada que desonrou. Quando aquela mulher foi quebrar o vaso nos pés de Jesus, aquele vaso custava 300 denários. Sabe o que Judas fez? Ele ficou indignado. Judas ficou enlouquecido. Como é que alguém faz isso? Sabe por quê? Porque a atitude de honra enlouquece quem desonra. Todas as vezes que nós temos uma atitude de honrar, quando há uma atitude de desonra, quando há um ambiente de desonra, é por isso que as pessoas, elas não conseguem entender, porque só o padrão celestial tem disposição de honra. E aí, aquela mulher quebra 300 denários aos pés de Jesus, e aí Judas, ele fica enlouquecido, ele fica indignado. Mas quando Judas vai vender Jesus, Judas mostra qual era o valor que Jesus tinha para ele. Judas vende Jesus com 30 moedas de prata. Sabe o que Judas estava expondo? Ele estava expondo o valor. Quem tem disposição de honrar, está expondo o valor que aquilo tem para ele. O quinto motivo, nós não honramos, porque muitas vezes nós nos sentimos superiores aos nossos líderes. Já viu isso? Eu poderia fazer melhor, pastor. Eu poderia ser melhor. Quando nós não honramos, muitas vezes isso vem acompanhado de um sentimento de dizer eu podia ser melhor que ele. Quando nós falamos mal, normalmente nós somos carregados desse sentimento de dizer eu podia fazer melhor. Essa pessoa não sabe fazer, ela não presta, ela não é capacitada. Eu sou melhor, eu podia fazer melhor. Lá no fundo isso não é dito, mas é exposto esse sentimento. Muitas vezes nós não honramos por causa disso. A Bíblia diz: honre o profeta na qualidade de profeta. Honre as figuras de autoridade na sua vida como figura de autoridade, independentemente de qualquer coisa. Mas a Bíblia diz também: honre o justo na qualidade de justo. Eu estou caminhando para encerrar. O profeta é aquele que está acima. O profeta é aquela figura de autoridade. E eu te digo, filho que não honra pai nunca vai honrar o irmão. Se você não aprender a honrar a figura de autoridade, você nunca vai honrar. Quem não honra o profeta nunca vai honrar o justo. Mas a Bíblia diz: depois de honrar o profeta na qualidade de profeta, agora você honra o justo na qualidade de justo. Quem é o justo? É aquele que está no mesmo nível que você. O justo é aquele irmão que está na célula junto com você. O justo é o seu irmão lá na sua família, dos seus pais, é o seu irmão. O justo é aquele que na empresa está no mesmo nível que você. Perceba que quando nós falamos de honrar o justo, tem que haver também uma disposição. A disposição de vencer a competição. Porque tem pessoas que até aceitam ser lideradas, mas elas têm indisposição de valorizar pessoas que estão no mesmo nível que ela. Tem gente que tem indisposição de reconhecer pessoas que estão no mesmo nível que ela. Tem gente que tem indisposição de reconhecer o valor de pessoas que estão na mesma realidade que elas. Elas têm até disposição de honrar o profeta, mas elas têm indisposição de honrar o justo. Honre o justo. Honre aqueles irmãos que caminham com você. Tem pessoas que elas até aceitam ser lideradas, mas elas não honram os outros. Ele quer ser o melhor funcionário. Para isso, ele não honra nenhum outro funcionário. Ele quer ser o melhor da empresa, mas ele acha que para ser o melhor da empresa ele tem que desonrar todo mundo. Ele quer ser, o irmão que é o líder que mais avança, mas para isso ele acha que ele tem que desonrar o resto. Já viu aquela coisa? Tem pastor que acha que para ser um bom pastor, ele vai ser um bom pastor desonrando os outros, falando mal dos outros, falando mal das outras igrejas. Mas a Bíblia diz: nós precisamos de honrar
o justo na qualidade de justo. E por último, a Bíblia diz: honre o pequenino na qualidade de pequenino. É interessante como a gente acha que a gente só aprende com quem está acima, ou quem está no mesmo nível. Mas às vezes Deus vai usar pessoas que estão abaixo de você para te ensinar coisas. Pessoas que às vezes sabem menos que você, pessoas que são menos capacitadas que você, gente que muitas vezes você olha e fala: uau, não, o que essa pessoa está me falando? Às vezes você vai tomar chamadas de pessoas, você vai falar: não, você vai ter que fechar o olho, contar até 10. O que essa pessoa está me falando? Já viu aquela coisa, aquele sem justiça própria, não tem moral para me falar? Isso é o reflexo de quem vive na desonra. Ele vai dizer: mas quem é você para me falar? É interessante porque todas as vezes que eu vou admoestar alguém que caminha no princípio de desonra, eu sinto por trás do espírito da pessoa dizendo: quem é você para me dizer isso? E pior ainda, a gente cria uma defesa para retrucar. Já viu aquela coisa? Quando você vai corrigir alguém, eu falo: olha, Amaral, algo assim, assim, assim. Ele não tem disposição de honrar, de se submeter. E aí ele se levanta e diz: mas e você? Ele vira o jogo. Ele não tem disposição de ouvir, sabe por quê? Porque ele acha que eu sou muito pequeno para poder repreendê-lo. Ele acha que eu sou muito pequeno para ele poder me honrar. Honre o pequenino na qualidade de pequenino. Valorize o pequenino na qualidade de pequenino. E aí Deus vai colocar gente na sua história que você vai ter que honrar. Gente que sabe menos que você. Tempo atrás eu fui fazer uma visita e aí a irmã falou: pastor, vou te exortar em umas coisas aqui. E aí eu falei: amém, irmã. Sinta-se à vontade. E aí a irmã começou a falar e tal. Eu fiquei triste por um lado, que eu falei: o padrão dela é de desonra, ela está fora. Mas por outro lado, não vou perder meu galardão. Eu ouvi: amém, irmã, reconheço, ora por mim, Deus vai me ajudar. Mas não falei de hipocrisia nem de demagogia. Saí dali pensando, meditando sobre aquilo. Falei: se ela perder o galardão dela, eu não vou perder. Eu quero o meu galardão completo. E para ter galardão completo tem que honrar. E aí eu te pergunto novamente: você tem recebido o galardão completo? Nós estamos aqui, irmãos, nessa igreja. Há um espírito de casamentos sadios aqui. Nós temos poucos históricos de divórcio. Todo tempo que eu pastoreio, eu lembro de pouquíssimos. Nós temos uma unção de casamentos sadios. Nós temos uma unção de prosperidade. Os irmãos que caminham conosco prosperam, avançam. Mas para receber o galardão completo, você precisa de reconhecer. Todas as vezes que você não recebe o galardão completo, é porque é uma falta de reconhecimento. Você está envolvido nos lugares que você está envolvido, você tem disposição de reconhecer. Eu te pergunto: você tem recebido a bênção completa na sua casa, na sua família? Às vezes você está caminhando com um irmão, com um líder, teu casamento abençoado. Então, pastor, por que meu casamento não é? Porque você não se dispõe a honrar. Você não se dispõe a reconhecer. Fala: irmão, me ajuda. Eu reconheço que tem uma unção de Deus na sua vida. Às vezes há muitos irmãos que querem frutificar, querem avançar, mas eles não têm disposição de reconhecer aqueles que Deus está colocando sobre figura de autoridade, de liderança na vida deles. E aí nunca conseguem receber o galardão completo. Mas eu quero te convidar hoje a rejeitar todo espírito de desonra na sua vida. O Espírito vai te levar a todo ambiente de desonra, todo esquema de desonra que foi montado na sua vida, que você sustentou até aqui. Hoje nós vamos denunciar. E aí eu te pergunto: você tem honrado? Como tem sido o padrão de honra na sua vida? E aqui, para nós encerrarmos, às vezes você fala: pastor, eu nem honro nem desonro, não existe meio termo. Muito provavelmente quem não honra já está desonrando. Eu te pergunto: quais são as suas lembranças de honra na sua vida? Você que saiu da casa dos seus pais, quais são as suas lembranças de honra? Mas você ainda pode voltar lá, você ainda pode erguer um altar de honra lá.
Eu te pergunto, você que é liderado, talvez você é liderado há muito ou pouco tempo por alguém. Será que você tem pagado o bem que tem te feito com o mal? Irmãos, como líder eu sei, há muitos irmãos que pagam o bem com o mal. Há muitos irmãos que respondem com indiferença. Há muitos irmãos, e eu fico preocupado, porque como nós vamos ser uma igreja que os irmãos querem ser líderes, se os nossos líderes recebem desonra no lugar de honra? E eu digo para os irmãos, o líder que está lá na sua célula, ele não é obrigado a liderar. Esse irmão tem feito porque ele te ama, porque ele tem encargo, ele tem feito bem pela sua vida. Mas eu te pergunto, como tem sido? Qual é o seu histórico de honra? Qual é o seu histórico de honra, de disposição, de entrega? Honra toca todos os aspectos. Honra é reconhecer, honra é elogiar, honra é valorizar, honra é dar presentes, honra é servir com o tempo. Qual tem sido o seu histórico de honra para com Deus? Como tem sido a sua disposição de honra para com Deus? Eu quero orar com você. Mas se você quer o galardão completo, a partir de hoje, você vai dizer: eu não aceito a desonra na minha vida. Eu não aceito caminhar em desonra. Eu não aceito abrir a boca para falar mal. Eu não aceito não reconhecer. Eu quero ser um símbolo, um canal de honra por onde eu passar. Na empresa que você está, quantos querem ter o galardão completo no seu trabalho, na sua empresa? Diga amém. Você quer ter o galardão completo? Honre. Na vida da igreja, na célula que você está, quantos querem ter um galardão completo? Você quer ter o galardão completo desse irmão que Deus tem colocado lá? Honra esse irmão que Deus tem colocado lá. No casamento, quantos querem ter um galardão completo? São casados? Diga amém. Você quer ter um galardão completo? Honra, valoriza, reconheça. Honra, honra é sutil, honra é simples. Sua esposa fez um negócio, um cabelo diferente, aí você fala: ah, pastor, tem irmão que fala: não, é que eu não lembro. Não é que você não lembra, não, é que você vive desonrando, porque seu padrão de vida é de desonra. No aniversário de casamento, como é que o marido não lembra da esposa? Isso não é esquecimento, não, isso tem outro nome: desonra. Ah, pastor, meu líder, eu não lembro de orar por esse irmão, não lembro de valorizar ele. Isso não chama esquecimento, não, isso chama desonra. Mas eu estou certo, e o Espírito tem me dito, que nós seremos uma igreja que vai receber o galardão completo. Por isso nós vamos ser uma igreja que honra. Nesses dias eu sinto no meu espírito, muitos casamentos serão transformados pelo poder do Espírito Santo. Mas de homens e mulheres que honram a casa, filhos que honram os pais. Você quer ver sua família salva? Você que é jovem que está aqui, você quer ver sua família transformada? Você quer ver? Honra seus pais, honra sua família, honra sua mãe. Mas qual é a história que nós temos? A maioria dos pais que eu converso diz: pastor, esse menino aqui em casa não presta, isso aqui não vale nada, isso aqui não tem compromisso com nada, essa moça é encostada, não sabe lavar uma louça, não tem disposição de ajudar com nada. E os irmãos falam: não, pastor, a culpa é do meu pai. Aí eu fico perguntando: mas quem deveria se submeter e quem deveria ser honrado? Seus pais ou você? Eu quero orar. Quantos querem? Fala: Senhor, a partir de hoje eu quero ser um símbolo de honra.